Na última rodada, conseguimos uma baita mitada e passamos de 100 pontos. Essa rodada está bem complicada, com vários confrontos equilibrados e os times podendo poupar por causa de Libertadores e Sul-Americana. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 18, montar o esboço do nosso time e passar as dicas para você mitar na rodada 18 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal eu sempre monto muito conteúdos do Cartola, Cartola Express e futebol de modo geral, né? Se curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, né? E bom, como eu falei, o conteúdo dessa rodada, desse vídeo, é a rodada 18, mas eu quero passar para vocês primeiro o nosso desempenho na última rodada. Quem me conhece sabe que eu sempre mostro o nosso desempenho, né? Não é só porque a gente mitou nessa rodada, mas eu vou mostrar para vocês se as análises estão funcionando, né? E aí, bom, mostrando nossa pontuação aí na última rodada, a gente conseguiu passar de 100 pontos, 101,71, né? A gente vinha numa sequência muito boa, foi acima da média, ganhamos mais de 5 cartoletas, foi muito importante isso pra gente, e fechamos o mês no nível Ouro 3, né? Então a gente mandou muito bem aí, estamos em busca desse diamante, estamos batendo na trave aí sempre no Ouro 3 aí, mas a gente vai conseguir. Então, quero que vocês comentem, a gente acertou bastante coisa aqui, mas quero que vocês comentem qual foi a pontuação de vocês, conseguiram passar de 100 pontos também, como é que vocês fecharam esse mês aí, conseguiram bater o diamante, o pessoal tá mitando bastante, né? Como eu falei, a gente conseguiu acertar bastante análises, lembrando que a gente faz nossa análise, né, a partir do nosso dossiê da rodada, eu tô mostrando aqui para vocês, em que a gente tem análise dos confrontos, os melhores SGs, análise de scout, né, em mapas por posição, de cedido versus conquistado, a gente se baseia muito em dados aqui no nosso canal, né? Traz de cada uma das posições, média dos jogadores dos últimos 5 jogos, média básica também, tem as dicas aqui, time para a Liga Clássica, enfim, bastante conteúdo. E essa análise vem batendo, né? Só para mostrar para vocês, por exemplo, de atacante aí na última rodada, que foi uma coisa que a gente trouxe legal para vocês. Por exemplo, os times que estavam mais cedendo ponto para atacante eram Santos e Vasco. A gente acabou fugindo do Roger Guedes, porque a gente apostou numa outra coisa, que era o Flamengo aqui cedendo 6 finalizações por jogo, né? E o Hulk realmente fez bastante ponto de média básica. Então você vê que as análises estão batendo. Ah, Eduardo, eu quero ter acesso a esse conteúdo aí que você está mostrando. Então, para você ter acesso a esse conteúdo, é só você virar membro aqui do nosso canal, R$ 4,99 por mês, então dá bem menos aí do que os planos de sócios, e você tem acesso a esse conteúdo exclusivo. Claro que os vídeos aqui são gratuitos, né? Então, quem não quer virar membro, não consegue virar membro, se inscreve aqui no canal, o vídeo de terça e de sexta que a gente atualiza o conteúdo. A live também é gratuita, né? E bom, já quero passar para vocês, parar de enrolação. Como eu falei, se inscreve aqui no canal, quem pode, quem puder virar membro ajuda demais. E deixa aquele like também que ajuda a espalhar o conteúdo para mais gente, né? Mas vamos falar da rodada 18 aqui do Cartola. E bom, os jogos que a gente vai ter aqui tem Santos e Atlético Paranaense, que vai abrir a rodada, então vamos ter nossa live tradicional às 2h30. Mas eu quero analisar os confrontos aqui a partir do nosso dossiê. Então, o dossiê é exclusivo para quem é membro, mas eu quero dar um pitaquinho aqui para vocês com algumas coisas. Dentro da nossa análise dos confrontos, a gente tem aqui essa análise que eu faço de gols esperados versus gols cedidos, né? Que eu acho que é bastante interessante. Então, vou analisar os confrontos por aqui, passar os melhores SGs e depois a gente pega as dicas por posição, né? Vai montando nosso esboço, vamos falar um pouquinho da dúvida entre Marlon e Tiquinho, né? Vamos lá. Primeiro confronto que eu quero analisar com vocês aqui, São Paulo e Atlético Mineiro. Para quem não conhece gols esperados, eu tenho um vídeo explicando o que é isso, né? É uma coisa que muita gente vem usando na análise de futebol. Então, bom, São Paulo é um dos times mais favoritos para a rodada, segundo essa análise. São Paulo que é um time mandante muito forte, é o segundo melhor mandante aí, né? Só teve uma derrota no campeonato que foi o Palmeiras, cede pouquíssima chance e conquista bastante. Enfrenta o Galo que tem vindo numa fase muito ruim, né? Tá com dificuldade de fazer gols, perdendo vários jogos, né, tomando viradas, e ainda tem a Libertadores que deve poupar, né, porque enfrenta o Palmeiras nesses 2 meses de semana. Então, São Paulo é um grande favorito e um dos grandes favoritos da USG também, tá? A gente tem Goiás e Fortaleza, o Goiás que em casa tem um time que tem dificuldade para fazer gols, mas o Fortaleza que também vive um mau momento, né, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza perdeu 4, né, e vem fazendo poucos gols. Então, acho que Goiás e Fortaleza é um jogo de poucos gols, a gente vai falar aí de Sander, Bruno Pacheco, aí mais pra frente, né? A gente tem Fluminense e Palmeiras, vai ser um jogo que eu vou fugir nesse confronto aí. Palmeiras vem de 2 vitórias seguidas no Brasileirão, Fluminense invicto em casa, né? Mas os dois têm Libertadores aí, a gente não vai saber muito bem como é que eles vão estar escalados, 2 times que vivem bons momentos aí, então vou estar fugindo,
talvez você pode pensar em algumas peças ofensivas desse time, tá? Temos Internacional e Corinthians, um jogo truncado também. Nos últimos jogos, aí o Inter só fez 1 gol nos últimos 5 jogos. Também só tomou 4, então uma defesa que tá bem aí. A gente vai falar desse jogo de poucos gols dos dois aí. E o Corinthians que tem Sul-Americana, mas não deve poupar porque o foco tá mais no brasileiro, né? Então, jogo de poucos gols aqui. Temos Curitiba e Bragantino. Bragantino que nos últimos 10 jogos só perdeu do Botafogo, vem produzindo bastante ofensivamente, né? Pelo nosso mapa aqui. E o Curitiba que vem se recuperando, acabou perdendo do Botafogo, mas normal, vamos ver. Acho que tem que ser um jogo de gols bem aberto aqui. Um jogo interessante pra gente acompanhar aí. A gente vai falar de peças ofensivas dos dois times aí. Evangelista, Marcelino Moreno, né? Temos Cuiabá e Flamengo. Cuiabá que vive um ótimo momento, né? Voltando aqui pro Brasileirão. Cuiabá que tá em 9º colocado. Nos últimos jogos em casa, mesmo assim, tem vindo bem aqui, ganhado os jogos, né? Ganhou do Santos, ganhou do São Paulo, empatou com o Bahia. Então, Cuiabá vivendo um ótimo momento, enfrenta um Flamengo, que já vai estar sem Gabigol e Arrascaeta, que foram suspensos, né? Tomaram o 3º amarelo. E tem a Libertadores, então talvez poupe alguns jogadores ainda. Acho que o Flamengo está longe de ser favorito aqui, um confronto muito equilibrado aí. Talvez até o Cuiabá possa ser favorito nesse jogo. Temos Bahia e América Mineiro, pelo XG e XGA, né? O Bahia é o time que mais cede chances de gol dos times que são mandantes aqui, e o América Mineiro é o time que mais cede chances de gols dos times que são visitantes. Então, o jogo tem tudo para ser bastante aberto, com bastante gols. A gente vai comentar um pouquinho disso mais para frente aí das peças ofensivas. E aqui a gente tem os 3 confrontos que eu acho que o pessoal vai estar mais visando, né? Cruzeiro e Botafogo. Botafogo é um dos SGs legal para a rodada, tá? O Cruzeiro tem produzido pouco ofensivamente quando joga em casa. Nos últimos 5 jogos em casa, só fez 1 gol, e foi gol contra, né, do São Paulo, mas já tomou 3 também, então tem sido uma defesa sólida aí, né? Enfrenta o Botafogo, que, claro, é a melhor defesa do campeonato, é o time mais favorito aqui da rodada. Temos que focar no SG do Botafogo, tá? A gente tem Santos e Atlético Paranaense, novamente, parecido com o jogo de Bahia e América Mineiro e Curitiba e Bragantino. Um jogo de gols, a gente vai falar de Vitor Roque e Marcos Leonardo, 2 ótimas opções, confronto bem aberto. E temos Vasco e Grêmio, né? Vasco que não fez gol jogando em casa em São Januário. Os gols que fez em casa foi quando jogou em outro estádio, então o Grêmio é favorito com possibilidade de SG. O problema é que o Grêmio tem sido um time que tem tomado muitos gols, né? Tem cedido muitas chances, mas acho que favorito. Bom, então, SGs da rodada, Botafogo e São Paulo mais à frente, Viga SG do Grêmio interessante para a rodada, e eu gosto também do Internacional aqui com SG, e aí o jogo entre Goiás e Fortaleza pode ser de poucos gols, tá? Então, esse é o nosso mapa de SG, mapa de ofensividade, a gente fala das dicas por posição aqui, tá? Então, vamos voltar para cá, para a gente falar das dicas por posição, e aí, vamos rever nossa escalação aqui, vamos vender todo mundo, esse foi o nosso time da última rodada, né? Acertamos bastante coisa. Lembrando que a gente usa vários sites para a gente usar as estatísticas, né? Claro, o nosso dossiê é a base, né? Mas a gente, para recomendar para vocês, a gente usa bastante o Joga 10 News aqui, que traz as escalações. Vai ser muito importante na rodada ficar de olho nesse site. Footstats também traz muita informação sobre vários campeonatos, né? Tem a Copa do Mundo Feminina. A gente usa também o Football Reference, né? Que traz gols esperados de cada jogador, é muito importante usar. E a gente usa basicamente o Cartola FC Brasil, que é um site que eu gosto de trazer bastante. SofaScore também, enfim, bastante sites para vocês. Eu gosto sempre de trazer esses sites para quem quer dar uma aprofundada mais, né? Não tem possibilidade de acessar o nosso dossiê, mas quer acessar as estatísticas, vale bastante a pena, tá? Então vamos lá. Vou começar pelo goleiro aqui, tá? E assim, a gente tem que focar nos goleiros da SG, então Lucas Perry é um cara interessante para a rodada, Rafael do São Paulo, tá? Qual é o problema? O Galo, ele finaliza mais do que o time do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro tem finalizado bem pouco nos últimos jogos, então Lucas Perry é um goleiro mais focado no SG mesmo. O Rafael do São Paulo é um goleiro que o Galo vem finalizando. O que me preocupa um pouco é que, se o Hulk for poupado, é o Hulk que cede essas montes de finalização, tá? Se ele for poupado, acho que vão ser 2 goleiros bem focados no SG, tá? Os 2. A gente tem também um Gabriel Grando, que é um cara interessante para a rodada aqui. Focado no SG também, mas o Vasco tem cedido algumas finalizações. Esses são os 3 principais para SG. Mas vindo aqui no Cartola FC Brasil, eu quero destacar outros 2 goleiros que eu acho que são interessantes para a rodada, tá? Que são o Matheus Cunha, do Flamengo. Ah, mas você falou que o Cuiabá pode ser seu favorito. Já vou explicar para vocês. O Rocher do Internacional é um cara interessante na rodada. E eu quero destacar o Everton também, apesar de que é um jogo mais para gols, tá? Mas principalmente aqui destacar o Matheus Cunha, tá? É um goleiro que fora de casa tem feito muitas defesas, tá? Então o SG é mais difícil, mas por exemplo, vem de 6 defesas, 9 defesas, enfrenta o Cuiabá que tem finalizado muito, ó, 4, 5, 3, 8 defesas.
Então, mesmo que perca o SG, o Matheus Cunha pode fazer um número bom de defesas aqui. Então, acho que é interessante para a rodada para quem não quiser focar mais no SG, né? A gente tem o Rocher aí que tem feito algumas defesas. O Corinthians tem cedido bastante SG, feito jogo de poucos gols, né? E a gente tem o Everton. Como eu falei, um jogo mais difícil aqui, mas bem interessante para defesas, tá? O Fluminense tem cedido muitas defesas nos últimos 5 jogos e o Everton vem fazendo bastante defesas também, tá? Então, voltando aqui, a gente tem aí o Lucas Ferri aqui e o Rafael, principalmente nas defesas, Gabriel Grando também. Para quem quiser se aventurar mais nas defesas, Matheus Cunha e o Everton pode ser goleiros interessantes para defesas, tá? Eu não vou escalar agora, porque eu quero ver como é que vai ficar a configuração da nossa defesa aqui no resto, tá? Como eu vou passar para a posição de lateral, e aí vocês sabem que eu gosto de fazer aprofundar na sexta-feira, em que eu faço cruzamento aqui da perda de posse de bola no Footstats com os prováveis aqui do Joga 10 News. Então, por exemplo, o Dodô enfrenta o Canobi, o Canobi perde posse de bola, eu vou fazendo os cruzamentos assim, mas já trazendo alguns nomes interessantes para a rodada aqui, voltando aqui para o Cartola FC Brasil, vamos falar sobre a questão do Marlon, tá? Vale escalar o Marlon na rodada, enfrenta o Botafogo, que vem muito bem. Pessoal, então é o seguinte, claro, você escalar o Tiquinho e o Marlon, você vai ter essa questão aí, de que você vai ter um cara que se fizer gol, tira o SG do seu lateral. Mas acho que não tem tanto problema. Por quê? O Marlon, o pessoal falou, o Marlon tá mal agora, vem de 2 pontuações baixas. As pontuações baixas do Marlon foi 4.6 e 5.1, né? Então, o cara consegue um SG só de média básica, é muito importante ter ele no time. Nessa rodada, ele enfrenta o Victor Sá, não. O Júnior Santos, que perde muita posse de bola, tá? Então, o Marlon, que é um cara que desarma, que é um cara que perde a posse de bola, é um cara muito interessante, vai estar no meu time aqui sim, o Marlon, tá? Vai estar no meu time. Eu já adianto, o Tiquinho também vai estar no meu time. Eu acho que não tem problema de colocar os dois no mesmo time, porque o Marlon conquista SG de média básica, né? Como eu falei, quem sabe pinta um SG aí, sei lá. Interessante ter o Marlon. E a segunda vaga da lateral, Eduardo? Quem que você recomenda? A gente tem os laterais do Botafogo, inclusive acho que não tem problema, de Plácido e Marçal, acho que tem os dois potencial de SG, como eu falei, junto com o São Paulo, é uma peça interessante de se escalar. E qual lado que cede mais, né? O time do Cruzeiro tem mudado o estilo de jogo, tinha cedido muito mais para laterais direito, né? Com o Wesley caindo por ali, só que o Wesley está suspenso. Do outro lado, o Bruno Rodrigues também cede, mas no último jogo não jogou, tá? Então tem que ver qual é que vai ser essa escalação do Botafogo. Claro, o Marçal é um cara de muito mais desarme do que de Plácido, muito mais desarme do que o Marçal. Então, se tiver que optar por um dos dois, eu prefiro um pouco mais o de Plácido aqui, tá? Mas aí, como eu falei, eu quero comentar de alguns outros jogadores. Eu acho que a gente tem o confronto aqui entre Bruno Pacheco e o Sander. O Sander que se machucou contra o Grêmio, mas eu acho que a lesão dele não foi tão grave, talvez ele volte no próximo jogo. No Joga 10 News ele tá como dúvida. E o Sander vai enfrentar o Marinho, que perde muita posse de bola, e o Bruno Pacheco vai enfrentar o Anderson Oliveira, né, que é o cara que perde posse de bola doidado. Então, até olhando aqui no Footstats, deixa eu pegar aqui o time do Goiás para mostrar para vocês. Cadê o Goiás aqui, ó? Cadê ele aqui? O Anderson Oliveira, ó. Em 4 jogos, perdeu 16 vezes a posse de bola, tem lutado vários laterais. Então, o Bruno Pacheco pode ser um cara interessante no time de vocês. Descendo mais aqui, eu acho muito interessante os laterais do Inter, né? Como eu falei, eu acho que tem potencial de SG, e eu quero destacar uma coisa, acho que o René é válido, tá? Precisa ver qual que vai ser a escalação do Corinthians, mas eu quero destacar o Bustos, né? Nos últimos 3 jogos vem de 9.2, 8.9, 10.1, fazendo gol, né? Então, era um cara muito forte no ano passado, o Inter tem tomado poucos gols, e o Corinthians tem imitado alguns laterais, né? Por exemplo, o Gilberto fez 10.4 aqui, 5.4 de média básica, um cara que foi muito bem. O Rubens foi muito bem aqui com vários desarmes, o Kelvin fez 14.4, né? Enfim, Marlon 11.7, imitando alguns laterais. Então, precisa ver como é que vai ser essa escalação do Corinthians, mas pela fase do Bustos, e para ter um SG um pouquinho diferente aqui, vou escalar o Bustos no meu time, tá? Mas como eu falei, pode colocar o Marçal de Plástico, o Bruno Pacheco é interessante, o próprio Sander se jogar, né? Enfim, são esses caras que eu acho que são interessantes, a gente se aprofunda mais lá na sexta-feira. Então, por enquanto, vamos com Bustos e Marlon, tá? Vamos aqui para nossa zaga, e eu acho que a zaga tá bem poucas ideias na rodada. Eu vou com 2 melhores da rodada, que são Cuesta e Arboleda, né? Nossa zaga foi quase essa na última rodada, a gente até devia ter feito isso. Fiquei com medo de escalar tanto jogador do Botafogo, mas o Cuesta tá vindo uma fase muito boa de desarmes, né? Então, mostrando aqui os dois, o Cuesta é um dos melhores zagueiros do campeonato, o Arboleda também muito bem aqui. Como eu falei, eu gosto muito do Arboleda, que ele é um zagueiro super limpo, né? Só 3 faltas cometidas. No último jogo fez 10.2 de média básica, tem feito suas finalizações aí, 2 finalizações defendidas, 2 desarmes. Arboleda é um nomezaço, como eu falei, potencial de SG na rodada vai estar no nosso time, tá?
E o Cuesta, as pontuações dele são melhor em casa, mas fora também, como eu falei, acho que a gente não tá com nenhum SG aqui do Botafogo por enquanto, né? Então, vamos ter esse SG, é um SG muito forte para a rodada. Do lado esquerdo ali, ele pode enfrentar o Bruno Rodrigues. Se a gente até olhar aqui, ó, os zagueiros vêm conseguindo fazendo bastante desarmes contra o time do Cruzeiro, tá? Lucas Salter 2, o Jean Pedroso 2, o Beraldo também conseguiu 2 desarmes, então potencial legal para a rodada vão ser esses 2 zagueiros meus, tá? Para quem tiver sem cartoleta, a gente tem aí o Adrielson e o Beraldo, que são bons também para a rodada, tá? Focado no SG. Para quem quiser fugir um pouquinho do SG aí, pensar em outros nomes, a gente tem o Murilo para bola aérea, que eu acho que é interessante, tá? O Titi aqui, como eu falei, pode ser um cara legal para a rodada. E a gente tem os nomes do Bahia, tá? Tanto Canu como Gabriel Xavier são nomes legais para a rodada, acho que são jogos mais de gols, mas eles vêm tendo bastante desarme os dois, tá? O Gabriel Xavier vem com 13 desarmes em 9 jogos e o Canu com 19 desarmes em 14 jogos, tá? Então, para mim são isso, mas para mim tá bem pouca ideia. Cuesta e Arboleda, e para quem tiver sem cartoleta, Adrielson e Lucas Beraldo, tá? Vamos aqui pro nosso setor ofensivo, que é onde o pessoal gosta mesmo de ficar de olho nas opções, né? É onde a gente vem conseguindo nossas grandes mitadas, e tá bem difícil de escalar meio e ataque, tá? Eu vou começar até pelo ataque, que o pessoal gosta mais de saber, e eu acho que o ataque a gente tem algumas questões interessantes para falar, tá? Primeiro, eu vou ter o Tiquinho Soares, tá? O cara é artilheiro do campeonato, numa fase espetacular, o Botafogo vem jogando muito bem futebol, né? Se recuperou aí com o Bruno Lage, meteu um 4-1. É um jogo complicado contra o Cruzeiro vem fazendo jogos bem amarrados, tá? Mas acho que não tem como não ter o Tiquinho, tá? Artilheiro do campeonato, vem fazendo muitos gols. Vai estar no meu time, inclusive que eu comentei aqui do Football Reference, né? O Tiquinho Soares é o cara que mais cria chance de gol, 9,2 chances de gol, então, além de criar, tá sendo um cara muito eficiente, ele cria chance, ele faz gol, né? Então, muito difícil deixar o Tiquinho Soares de fora. As outras 2 vagas do ataque, eu acho que tá bem aberto, tem vários nomes interessantes. Eu vou começar comentando do Soares, tá? Do Grêmio. Eu sei que o pessoal vai fugir, o último jogo o Soares foi mal, o Soares não mita fora de casa, né? Vou mostrar até aqui para vocês no cartão FC Brasil. Realmente, fora de casa ele ainda não participou de gol, tá? Tem tido algumas dificuldades em casa, a pontuação dele é muito boa, mas ele é um cara que gera muito scout. No último jogo contra o Goiás, um jogo mais amarrado, não conseguiu. É importante ver como é que vai ser essa escalação do Grêmio, né? O Cristaldo machucou. Isso deu uma decaída aí no time do Grêmio. O Bitelo, eu até comentei, ele fez uma cirurgia no siso aí, por isso que eu não escalei ele no último jogo. E ele tá um pouquinho mais cansado, vem de 2 pontuações baixas, a gente vai falar do meio de campo daqui a pouco. Mas enfrentando esse time do Vasco, que vem imitando alguns atacantes, né? 10,4, mitou o Vitor Roque, né? Mitou o Roger Guedes na última rodada. É um time que tá tomando muito gol de atacante, né? Vendo uma fase terrível o Vasco aí, claro, então eu acho que eu vou optar por escalar o Soares aqui. Eu sei que ele tem tido algumas pontuações ruins fora de casa, mas vamos escalar ele aqui no nosso time. E a terceira vaga, eu tô em dúvida entre 2 caras que se enfrentam. Como eu falei ali, o jogo entre Santos e Atlético Paranaense tem tudo para ser um jogo de gols, tá? E aí a gente tem Marcos Leonardo e Vitor Roque, né? Vitor Roque, na última rodada, decepcionou o pessoal. A gente acabou fugindo dele, indo pro Hulk aí, focando mais nas finalizações do que o Flamengo vinha cedendo, tá? Mas é um cara muito bom, né? Em 12 jogos, em 10 ele participou de gol. Então é um cara muito forte, só não participou de gol aqui contra o Inter e contra o Cruzeiro na última rodada. Esses jogos aqui que ele fez 0, 1 e 2, ele foi reserva, entrou no final do jogo. Então é um cara muito forte. E enfrenta o Santos, tem cedido muitas pontuações limitadas para atacantes, né? Tiquinho, 14,8, Guilherme Marques, 21,9, Everton Cebolinha, 9,9, Yuri Alberto, 12,6, Luiz Adriano, 9,3. Então tem tido essa regularidade de ceder ponto para atacante. E o Marcos Leonardo, como eu falei, o cara tem feito jogos de muitos gols, né? Eu tinha até separado para mostrar para vocês aqui o jogo do Santos. Os últimos jogos aqui, ó, vários jogos com gol para os dois lados. Então até valeria dobrar os dois. É que, como é que eu vou dobrar os dois? Eu já tô com o Tiquinho e o Soares, né? Mas pra quem quiser usar mais, acho que é válido. E o Marcos Leonardo vem de 2 jogos em casa com 4 gols. Tá jogando muito bem, gerando média baixa. Aqui no último jogo contra o Fluminense, sem gol, fez 4,2. Enfrenta o Cap, que vem cedendo algumas pontuações legais para atacantes. A Luciano fez gol, Caleri deu assistência, o Thiago Galhardo 5,2, Gabriel Peck 7,3. Então vem cedendo algumas pontuações, tá? Acho que os dois são válidos. Eu vou optar pelo Vitor Roque. Como eu falei, o Santos tem cedido muito ponto. Vamos apostar que o Vitor Roque se recupere. Tem que ver que se vai com o time titular, o Atlético Paranaense. Se não vier, a gente muda para o Marcos Leonardo. Outras opções de atacantes que eu acho que pode ser interessante. Hulk sempre gera muita média básica. O Deivinho pode ser uma aposta interessante na rodada aqui contra o Flamengo. O Flamengo cedendo muito ponto para atacante. Deivinho vivendo um bom momento. Carrasco do Flamengo aí, né? Brincadeiras à parte. Claro, a gente tem também um Pedro aqui contra o Cuiabá.
Pode ter um Arthur e Cano aí, um enfrentando o outro, enfim. Alguns nomes interessantes para rodada, mas eu ficaria mesmo com esses que eu comentei aqui, tá? Então, esse vai ser nosso ataque. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o nosso capitão para a rodada, tá? Mas, enfim, vamos passar para o nosso meio de campo aqui, né? Vamos lá, meio de campo. O primeiro nome que eu vou comentar para vocês é o Tassiano do Bahia, tá? Pô, Tassiano do Bahia é um nome bem diferente para vocês ousarem. Nosso ataque tá bem padrão, mas no meio a gente vai dar uma ousadia. Vamos fugir um pouco dos nomes padrão. Como eu falei ali, Bahia e América Mineiro tem um potencial de gols muito alto, tá? Então eu acho que vale o Tassiano, vou comentar dele aqui. E acho que vale também o Emanuel Martinez do América Mineiro, tá? Como eu falei, um jogo de gols. Se a gente mostrar a pontuação, o Tassiano tem sido um cara bem regular, tá? Média dele em casa 6,01. O América Mineiro imitando vários meias, né? 11,6 aqui para o Vitor Hugo. Marcelino Moreno 5,8. Então, algumas mitadas, eu vou escalar o Tassiano no meu time, tá? E como eu falei, eu acho que é válido, inclusive, o Emanuel Martinez, tá? Ele vem de pontuações muito legais em casa aqui, ó. Várias pontuações com média baixa, dando alguns pontos. Jogo aberto de gols aqui do time do Bahia, que imitou alguns meios de campo, então pode ser uma aposta interessante. Eu não vou dobrar, tá? Mas acho que é legal para a rodada. Eu quero ter uma peça do Grêmio, acho que o Vasco tem vindo muito mal, né? Como eu falei, o Bitelo, vamos ver como é que ele vai ser. As últimas duas pontuações dele foi muito ruim, tá? 2 e 1,20. Era um cara de média baixa, mas como eu falei, quem já fez cirurgia de siso sabe que prejudica aí. O Renato Gaúcho até falou que ele vem se alimentando mal. Então eu vou optar pelo Vidiaçante, tá? Coloquei ele na última rodada, é um cara baratinho para vocês escalarem aí, tá? Fora de casa, ele fez esse 5,30, vinha de 2 pontuações acima de 10 pontos fora de casa. Vamos ter ele no nosso time aí, principalmente sem o Cristaldo, ele deve chegar mais à frente, né? Claro, se o Cristaldo voltar e for pro jogo, a gente muda pro Cristaldo. Como eu falei, vamos ver a atualização na sexta-feira, mas por enquanto vamos com o Vidiaçante. O que você acha do Gerson? Eu vi que muita gente está escalando ele. Se a gente olhar as pontuações que o time do Cuiabá tem cedido para meia, nada, tá? São 4 jogos aqui seguidos que a melhor pontuação foi um 3,1. Então não gosto do Gerson para essa rodada, tá? Quem eu gosto vai fechar o nosso meio de campo, eu tô na dúvida. Como eu falei, jogo aberto entre Bahia e América Mineiro, jogo aberto entre Santos e Atlético Paranaense e jogo aberto entre Bragantino e Curitiba. Então vou comentar aqui o Lucas Evangelista, acho que o Matheus Fernandes podia ser um cara interessante, e Marcelino Moreno, acho que o Bruno Gomes também poderia ser um cara interessante. Vamos ver aí na sexta-feira como é que a gente atualiza. Mas como eu falei, jogo de gols aqui, Lucas Evangelista, desde a rodada 4 que ele virou titular, ele jogou 14 jogos, em 11 ele passou de 4 pontos. Um cara muito bom de média básica, 5 assistências. O Curitiba é um time que melhorou, mas tem cedido algumas boas pontuações para meia, um jogo de gols aí. Então, o Lucas Evangelista é um cara interessante. E o Marcelino Moreno também, tá? Um cara muito bom, com várias finalizações, já são 10 finalizações defendidas e 3 para fora. É um cara que finaliza muito bem, tem uma couraça muito grande, né? Isso em 13 jogos, então um cara média de uma finalização por jogo, tem feito seus desarmes, já tem um gol e 2 assistências. É um cara bem legal, tá? Acho que ficaria na dúvida em qual dos dois fechar aí. Eu vou optar por um Lucas Evangelista, acho que é um cara mais regular. Alguns outros nomes aí o pessoal pode pensar no Arias e no Veiga, que estão vivendo um bom momento. Eu gosto bastante do Zé Rafael, tá? Vem de 4 pontuações acima de 8 pontos. Então, acho que tem nomes interessantes aí do meio. É uma rodada que tá bem sem unanimidades aí. Os medalhões, Arrascaeta não joga. Veiga, eu nem sei se joga por causa da Libertadores. Arias também. Então, tem bastante espaço para ousar, tá? Eduardo, enfim. Bitelo, essa questão que ele vem mal. Cristaldo não joga, né? Enfim. Várias opções aí no meio de campo. Então, por enquanto, nosso time ficou assim, né? Goleiro. Como eu falei, essa rodada, eu acho que o SG do São Paulo e do Botafogo são interessantes, então daria para ir aqui com o PR ou o Rafael do São Paulo. Eu estou um pouco pé atrás com esses SG, eu não quero dobrar nenhum, pelo menos por enquanto. Vamos ver se na sexta-feira a gente muda um pouco essa questão do SG, se a gente consegue mais informações sobre os times. Eu quero dar uma modificada aqui, tem um SG de cada time, tá? Como eu falei, o terceiro SG seria o do Grêmio. Vou com o Gabriel Grando aqui no nosso time para fechar esse SG. O Vasco tem sido um time muito ineficiente, até cria chance, né? Eu mostrei lá no nosso dossiê dessa rodada, naquele pitaquinho que eu dei aqui, ó. Vem criando chance de gol, 1,6 é uma média de criação legal, mas não vem fazendo gols, tá? Então, isso potencializa bastante o goleiro do time. Então, vamos colocar o Gabriel Grando. Para quem quiser usar, como eu falei, Matheus Cunha pode ser interessante aí, tá? Colocamos aqui nosso técnico. Acho que tem várias opções aqui para a rodada. Bruno Lage, acho que é o mais favorito da rodada, junto com o Dorival Júnior. Vamos ver como é que vai o time aqui deles daqui. Por enquanto, eu vou com o Bruno Lage, tá? Eu acho que você pode ter uma estratégia de escalar aqui o Dorival Júnior, né? Porque não tem nenhuma peça ofensiva aqui do São Paulo. Acho que poderia ser uma opção. Como eu falei, técnica é muito da estratégia. Esses são os dois maiores favoritos. Vamos com o Bruno Lage.
Capitão para a rodada, acho que tá bem aberto, tá? O capitão mais escalado deve ser o Luiz Soares, porque o Vasco viu um mau momento, né? Tomando muito gol de atacante. Eu não vou escalar o Soares aqui no meu time, tá? Porque ele não vem fazendo grandes pontuações jogando fora de casa. Eu vou ficar entre Vitor Roque e Tiquinho Soares, tá? São os jogadores que eu mais confio, que mais artilheiros do campeonato, que mais tinham chance de gol. Pela fase do Santos, o Santos tá fazendo muito gol para atacante, eu vou com o menino Vitor Roque, tá? Mas acho que o Tiquinho Soares seria uma ótima opção. Vamos ver como é que vai essa escalação. Se o Cabe vier reserva, eu devo colocar o Marcos Leonardo e puxar a faixa aqui pro Tiquinho Soares, tá? Mas era isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, quem puder vir a membro vai ter acesso exclusivo aqui no nosso dossiê ali, material bem completo para vocês. E também, quem virar membro vai ter na nossa live aí, prioridade na resposta dos comentários. A gente quer fazer algumas lives exclusivas para os sócios também, bastante conteúdo para vocês. Quem não puder, se inscreve aqui no canal, ajuda demais, deixa aquele like também. Estamos crescendo bastante o canal. Agradecer demais vocês. Nosso grupo do WhatsApp é gratuito, o link está aqui na descrição. Na descrição não, nos comentários, tá, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Falou!